Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal Pessoa de Valor, Líder de Sucesso. Eu sou o Fernando Altomani e me sinto muito feliz de poder compartilhar com vocês o que eu tive chance de aprender ao longo da minha experiência de 17 anos em cargos de liderança nas empresas que trabalhei, com os cursos que realizei, os aprendizados que tive ao longo da minha vida e que me mostraram os acertos e erros que nos fazem um líder melhor. Aqui vamos destravar o líder que há dentro de você. Você vai poder desenvolver suas competências e técnicas de liderança, aprendendo a se destacar dentro da empresa e conseguindo com isso que suas atividades e projetos estejam prontos para brilhar e com isso refletir a liderança que está dentro de você. Este é o primeiro vídeo que estou produzindo e o tema de hoje é como ser um líder me permite apoiar os outros. Tema este que parece bem apropriado para quem está montando um canal para ajudar os outros em carreira e ser um líder melhor e quem sabe conseguir uma promoção. Quando alguém é líder dentro de uma empresa ou organização, está em uma posição de destaque que se eleva em responsabilidade e reconhecimento perante os outros funcionários que respondem para este líder. Existem várias perspectivas de como se enxergar uma posição de liderança. Pode ser por departamento, por função, com as respectivas estruturas e interfaces dentro das empresas, ou até o escopo de um líder de projetos. Existem até as lideranças informais, pessoas que conseguem colocar sua perspectiva para o grupo de uma maneira natural. O papel da liderança também se destaca através de várias formas e metodologias de trabalho, sejam elas para gerenciamento de projetos, sejam elas para sistemáticas de melhoria ou processos administrativos. Nestas sistemáticas, o impacto da liderança é fundamental para que as mudanças ocorram. Também vemos aspectos de liderança em metodologias de gestão empresarial, onde o desenvolvimento de funcionário para cargos de liderança é parte estratégica do crescimento do negócio. Assim como nestas formas e metodologias empresariais, o ponto que se sobrepõe para todos estes enquadramentos é o da liderança de pessoas. Quando somos responsáveis formais por pessoas dentro de uma organização, temos envolvimentos com várias rotinas que concernem este time, tais como controle de ponto, organização de férias, planejamento de capacidade, aposentadoria, avaliação de desempenho. Ou seja, dentro de uma organização, o líder tem a responsabilidade pela maneira que o time é organizado, mas esta responsabilidade também, de maneira involuntária, acaba tendo influência para além do ambiente profissional onde esse funcionário trabalha. Pode ser também olhada pelo prisma do aspecto social, já que este funcionário pode ter uma família dependente. Além disso, os aspectos particulares da vida do funcionário eventualmente podem não ficar da portaria para fora. Se nós, como líderes, temos esta responsabilidade, podemos a partir dela fazer algo de bom e com o conhecimento que temos poder apoiar os outros. Não entendam que apoiar os outros é passar a mão na cabeça e aceitar que o trabalho seja feito de qualquer maneira. É responsabilidade do líder garantir que a empresa atinja bons resultados. Com isso, a tolerância com a ineficiência ou o descaso não fazem parte do comportamento de um líder de sucesso. Apoiar os outros dentro de um contexto empresarial também não é dar privilégio para uns enquanto outros ficam com o fardo. Eu já vi exemplos de líderes ruins que me mostraram sobre o que não é apoiar os outros em várias situações. Casos de líderes que buscaram obter vantagens pessoais com base no cargo que ocupavam, através de uma contrapartida ilícita em negócios onde favoreceriam parceiros comerciais, ou seja, eles ajudavam o fornecedor enquanto o fornecedor dava um benefício para o líder. Houve também casos de líderes que, em troca de favorecimento para determinado funcionário ou funcionária, misturavam as dimensões pessoais com as profissionais no relacionamento com o subordinado, seja através de favores que pediam, como por exemplo, ajudar a resolver um problema na sua casa, seja também através de tentativas de relacionamentos. Também já escutei a história de uma outra moça que, em acordo com a sua liderança, ela era dispensada às 2 da tarde do serviço para que ela cuidasse da própria vida. Todos esses exemplos são situações em que o líder ajudava os outros, mas todos eles altamente irregulares.
Estes e outros exemplos cada vez mais são combatidos dentro das organizações grandes através de departamentos de ouvidoria, ética ou compliance. As pessoas que têm seus valores em boa base ética não irá depender destes agentes externos para entender o que é certo a fazer. Quando o líder, a partir do momento que recebe o poder de uma empresa ou uma organização, tem que olhar para a empresa sobre os olhos do acionista desse negócio. Eu tenho duas referências para nortear as decisões que tomo no que tange a gestão em geral e que podem ser aplicadas para a liderança de pessoas. Se alguém soubesse o que você está fazendo, você ficaria confortável com a repercussão? E a outra? Se o dinheiro fosse seu e não da empresa, você tomaria esta decisão? Quando você começa a olhar as situações envolvidas no seu dia a dia sobre o prisma dessas diferentes perspectivas, você começa a tomar melhores decisões, seja ela para os negócios, seja ela para a maneira que exercita a sua liderança. É importante para vocês com posições de liderança ou que venham a ser promovidos nessas posições que não se confundam com o cargo que ocupam. Como meu pai já me falou uma vez na vida, as pessoas passam, mas os cargos ficam. Ser líder é uma oportunidade de apoiar os outros, é uma maneira de servir a algo maior do que você mesmo, é olhar mais do que o resultado de curto prazo. Apoiar os outros, além de ser bom para eles, também é bom para nós mesmos. Colheremos com o resultado de nossas boas ações mais felicidade, nossa e de nossa equipe. Muitas vezes serão colocadas opções na nossa vida corporativa em que encontraremos funcionários que desempenharão abaixo do esperado e que seria mais fácil desligar essa pessoa. Podemos seguir este caminho ou buscarmos no escopo de líder formas de reverter esta situação difícil de baixo desempenho. A oportunidade de liderar é a chance de se plantar uma semente e com essa semente ver os frutos se espalharem. Plante sementes boas e bons frutos semeará. Ou de uma outra forma, a que se planta e a que se colhe. Ajudar os outros pode ser de muitas maneiras. Muitas pessoas acham que só vão conseguir ajudar os outros se tiverem dinheiro, mas elas se enganam. Um elogio, uma palavra amiga, até um sorriso pode ser uma maneira de ajudar os outros. Algumas vezes vi alguns líderes não darem nenhum olhar para as pessoas abaixo dele. O esforço que um líder faz torna os membros de uma equipe mais animados. Apoiar os outros traz uma maior união com eles. Muitas vezes, algumas pessoas buscam ser líderes por razões egoístas e não enxergam o bem que podem fazer com o poder que recebem. Porém, ajudar os outros, poderemos criar vínculos e no futuro estes vínculos podem nos trazer retribuição, gerando um círculo virtuoso de confiança. Dentro da perspectiva de liderança, deixe-me contar um exemplo de ajuda que eu fiz. Teve um funcionário uma vez que tinha dificuldades de liderar com opiniões divergentes da sua e com isso criava atritos dentro da organização com os funcionários de outros departamentos. Este funcionário, ele era treinado em ferramentas específicas que tinham influências em outras áreas. Nos projetos que esse funcionário coordenava, ele não aceitava outra forma de pensar, porque ele não permitia o diálogo dentro do grupo de trabalho. As coisas tinham que ser do jeito dele. Bom, vocês já viram alguém que trabalha assim? Houve um líder de uma outra área que chegou para mim e disse que não gostaria mais de trabalhar com esse funcionário. Aqui vocês podem ver como que um funcionário depende do líder, mas o líder também depende do funcionário. Ao receber um pedido desses de outro líder dentro da organização e não atender, posso criar uma condição negativa para mim mesmo, já que este outro líder pode chegar para o meu superior e dizer que eu não sei gerenciar minha equipe. O caminho mais fácil que eu tinha era mandar o funcionário embora. Meu julgamento dizia que ele tinha um gap, um desvio que prejudicava o trabalho. Eu tinha a referência de um outro líder que se alinhava com esse julgamento. Ou seja, se eu mandasse ele embora, resolveria alguns problemas. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o mais eficiente. Resolvi aplicar o que eu tinha aprendido de gestão de pessoas, tanto em cursos quanto em livros, e ver o que aconteceria. Comecei um trabalho de orientação, colocando referências claras do que era e não era esperado da atuação na posição que esse funcionário tinha. Deixei explícitos os resultados que ele estava colhendo com seu comportamento a partir da perspectiva de outras pessoas e esclareci que se ele seguisse por esse caminho, haveria uma chance dele ser desligado, já que não estava de acordo com o esperado. Apresentei
Apresentei para ele maneiras de trabalhar situações que envolviam os desafios com as outras áreas, usando ferramentas de comunicação. Também tive chance de ensinar processos decisórios que traziam o time, quando ele os liderava, para uma decisão mais amigável. Incentivei sua participação em cursos de desenvolvimento pessoal. Deixei claro para ele que ele poderia contar com meu apoio neste processo de recuperação. Também conversei com o líder que havia reclamado dele, dizendo que iria fazer um trabalho de recuperação e pedi para ele uma oportunidade de trabalhar com o funcionário de coração aberto, já que eu faria o meu melhor por ele. E claro que se não houvesse melhoria, eu tomaria a decisão que fosse melhor para a empresa. Agora, se o funcionário se recuperou, antes de continuar com a história, deixa eu dar um outro exemplo de como o líder pode apoiar. Teve uma ocasião onde eu e outro funcionário fomos fazer uma viagem de avião dentro do país. No aeroporto, o funcionário me confidenciou que nunca tinha voado de avião. Na verdade, nunca tinha estado no aeroporto. Aproveitei essa oportunidade então para orientar sobre como ele se guiava dentro do aeroporto. Expliquei a simbologia, os tipos de informação existentes, ensinei sobre como despachar e pegar a bagagem. Durante o voo, também conversei com ele sobre a decolagem, o voo em si, a aterrissagem, que ele não precisaria ficar nervoso. Também comentei, nessa viagem, sobre os trâmites alfandegários existentes para outros países, como por exemplo uma viagem no Mercosul que ele poderia viajar apenas com seu RG. Ao final da viagem, a conclusão que ele chegou era que viajar de avião era muito fácil e que ele deveria ter feito aquilo antes. Nesta situação, eu poderia ter ficado na minha, não explicado nada para ele, mas ao apoiá-lo com a minha experiência, tive chance de abrir uma nova perspectiva para esse funcionário. Você, na posição de líder de equipe, se envolverá com a realidade desses funcionários além da empresa. As pessoas não são uma máquina que conseguem deixar os problemas do lado de fora. Muitas pessoas passam por dificuldades momentâneas, as quais fazem parte da vida. O verdadeiro líder consegue ver além dessas dificuldades, enxergando valor neste funcionário ou funcionária, mesmo que o problema que ele ou ela está passando seja contornável. A partir desta perspectiva mais elevada, o líder pode, junto com o funcionário, buscar soluções para os problemas que ele está enfrentando. Para contextualizar, uma vez tinha um funcionário que trabalhava numa máquina operatriz. Certo dia, andando pela fábrica, percebi que esse funcionário estava meio aéreo, um pouco desligado do trabalho. Alguns líderes poderiam chegar nesse funcionário e chamar sua atenção para que ele tivesse concentração, fazer o discurso do risco, de se trabalhar com pouca atenção, que para se trabalhar naquela função tem que ter concentração, que ele está sendo pago para se concentrar e por aí vai. De certa forma, este é um tipo de liderança e existem muitos líderes que estão preocupados apenas com o resultado, não se importando com a pessoa, mas eu atuei de uma outra maneira. Pedi para ele desligar o equipamento e fomos conversar em particular. Ele me contou que sua filha estava com um problema de saúde e que ele estava tendo dificuldades de conseguir atendimento na rede pública. Questionei por que ele estava levando na rede pública se tinha atendimento no plano de saúde. Sua resposta era que era mais perto da sua casa. Perguntei se ele sabia de algum outro hospital na sua cidade e ele disse que não. Não sei, talvez ele nunca tenha tido plano de saúde antes e não sabia como funcionava. Naquele momento, não adiantava ficar fazendo questionamento do porquê que ele não sabia sobre o plano de saúde ou a rede conveniada. Peguei este funcionário e fomos até a área de assistente social dentro da empresa. Contamos o seu caso para a assistente, que deu andamento no assunto, entrou em contato com o médico da empresa e este arranjou uma consulta com o médico em um hospital que ele conseguiria levar a sua filha. Nos dias seguintes, sua filha foi atendida, seguiu com o tratamento e, até onde eu sei, leva uma vida normal. O ponto é que, ao voltarmos para a área, depois da conversa com o assistente social, esse funcionário estava mais tranquilo, por saber que ele tinha encontrado apoio para resolver o problema da sua filha. Ele estava descarregado da angústia e conseguiu fazer o seu trabalho de maneira concentrada. Na minha visão, ser um líder é se portar desta maneira, se envolver no que pode para apoiar o seu time, no que o time precisa. Existem líderes que acham que sabem o que os funcionários precisam, sem dar chance para o diálogo, e acabam tendo uma perspectiva limitada das necessidades do time. Outras maneiras que você pode apoiar uma pessoa dentro da empresa, às vezes, pode ser compartilhando um conhecimento que você tenha.
Por exemplo, eu gosto de Excel. Eu não sou um cara que domina a programação VBA, mas eu me viro bem com tabela dinâmica. Já tive chance de compartilhar com colegas sobre como trabalhar com tabelas dinâmicas, e ter feito isso facilitou o trabalho destes colegas, trazendo novas perspectivas de como se fazer uma análise. Permitiu que eles enxergassem resultados que estavam escondidos dentro de dados. Outra maneira de você ajudar os outros dentro da empresa pode até ser dar uma carona para quem precise. Já não houve situações que alguém precisou deixar o carro em uma oficina e muitas pessoas, sabendo que poderiam apoiar essa pessoa, não o fizeram por causa do tempo que perderiam? Agora, se estas pessoas pudessem enxergar no futuro e de repente ver que este colega pode retribuir o favor ajudando em um projeto, percebam que o que eu falo aqui não é para estarem focados em conseguir favores futuros de ninguém. A ideia é que comecem a apoiar os outros de maneira desapegada, pelo simples fato de apoiarem. E se no futuro houver uma contrapartida, um benefício, então desfrute essa retribuição que você está recebendo. Por outro lado, já ouvi outros líderes falando mal de seus funcionários, de que não correspondiam às suas expectativas. Também já vi outros líderes fazerem piada dos seus funcionários e também de funcionários de outros departamentos. Também já vi broncas e atitudes grosseiras. Esse tipo de liderança pode achar que está dando um apoio fazendo essas críticas. Estes líderes que têm este comportamento negativo podem estar se baseando na sua própria experiência. Talvez eles pensem que quando eles eram funcionários e se esforçaram e fizeram tudo o que podiam conseguindo suas promoções. Pensem então que os funcionários deles têm que agir assim, e se não agem, colocam suas críticas sobre eles. Com isto, podem escolher este caminho mais fácil, o da repreensão, e eventualmente, quando esse líder tem um funcionário com problemas, resolvem com um desligamento. Dá trabalho recuperar um funcionário. Eu sei que não é fácil, mas como eu disse, nosso papel de líder não é fazer o que é mais fácil, mas sim o que é necessário, fazer o nosso melhor. E algumas vezes será mesmo necessário desligar um funcionário. Às vezes, este desligamento pode ser desta única pessoa, pode fazer um bem maior para o time. É papel do líder avaliar os prós e os contras do desligamento. Mas você pode estar se perguntando também se apoiar os outros dentro da organização não é um sinal de fraqueza. Afinal, quando somos líderes, os outros devem fazer as coisas para nós, não é mesmo? Não, não é. Dentro de uma organização, um time é composto pelo líder e pelos membros do time. O papel do líder é garantir que a equipe trabalhe da melhor maneira possível. Veja, o líder não é aquele que está lá para extrair todo o sangue que puder dos funcionários. O líder é aquele que pode dar às pessoas as melhores condições delas realizarem seu trabalho. É importante ressaltar que se o líder fizer a sua parte e mesmo assim não houver melhoria por parte do funcionário, é papel do líder tomar atitude e ver o que é melhor para a empresa. A contrapartida do caminho do desligamento de um funcionário é que é muito custoso para a empresa. Quando alguém vai embora, leva consigo conhecimento, relacionamento, rede de contato. Existem casos onde o processo não está mapeado, as rotinas não são transparentes. Quando um funcionário vai embora, a operação sofre com a saída dele. Dentro deste escopo, eu já vi casos de ter que chamar funcionário desligado de volta para a empresa para explicar como a atividade fosse feita. Uma coisa que o líder deve evitar é fazer pelo outro serviço, ou seja, o líder tem que ensinar como o serviço deve ser feito e deixar o funcionário crescer fazendo a atividade. Eu tive várias dessas experiências na realização de projetos onde os funcionários tinham que incorporar um novo tipo de competência, entender como se deve fazer o planejamento de um projeto, conduzir uma análise. Quando os funcionários fazem isso por si próprios, eles crescem, passam a ver o processual além da operação que realizam. Uma outra maneira errada de apoiar os outros é ficar oferecendo críticas gratuitas, ficar falando como as coisas que os outros fizeram estão erradas, ou como poderiam ter sido feitas melhores. Está longe de ser uma forma de apoiar os outros. Quando você chega a alguém e fala o que essa pessoa fez de ruim, ou poderia ter feito de melhor, você está construindo um distanciamento com esta pessoa. Provavelmente ela pode se sentir mal pelo que ela fez, ou pode entrar no modo defensivo, começando um atrito com você.
Uma maneira que você pode sim apoiar os outros quando vir que alguma coisa não está sendo bem feita, seria antes de tudo reconhecer alguma coisa boa que aquela pessoa tenha feito, ou alguma coisa que ela tenha melhorado. Quando você faz isso, quebra uma barreira na comunicação e a pessoa se abre para você. Mas depois que você abrir esta comunicação, não quebre tudo colocando seu ponto de vista. Além disso, construa com ela novas perspectivas. Faça perguntas que a leve a enxergar aquilo que você está vendo. Por exemplo, vamos dizer que um colega tem que fazer uma apresentação no PowerPoint. Ele vem te pedir uma ajuda para ver como é que está. Ao invés de dizer para ele que está feia, de repente você pode perguntar, ao invés de usar caixas com textos quadrados, será que uma caixa com texto com as pontas arredondadas não daria uma melhor percepção para quem está vendo a apresentação? Eu sei, pessoal, dá trabalho enxergar pontos positivos naquilo que a gente não gosta. Dá mais trabalho fazer perguntas buscando mostrar um caminho, ao invés de falar logo de cara do que não gostamos. Mas vamos lembrar que o processo de apoiar os outros é um processo de construir pontes e não colocar bombas pelo caminho. Faça da comunicação a sua aliada. Um outro cuidado que o líder precisa ter é ver de onde recebe as informações para suas avaliações. Muitas vezes na vida corporativa, o líder será exposto a problemas que precisam ser analisados. Podem haver pessoas envolvidas nesses problemas com diferentes perspectivas e, dependendo do interesse de cada um, pode passar a perspectiva que seja mais interessante para o seu benefício. Desta forma, um líder bem preparado irá observar os vários ângulos deste problema. Você ajudará muitas pessoas dentro da organização se der a elas a oportunidade de colocarem seus pontos de vista, independentemente do que os outros possam estar falando. Uma outra coisa que o líder deve fazer é sempre buscar a melhor maneira que o serviço possa ser feito. O líder não pode se conformar com o status quo, não pode aceitar que as coisas sejam executadas da mesma maneira. Sempre existe uma maneira de fazer as coisas diferentes. Vocês já devem ter visto empresas onde as áreas que cuidam dos processos de fechamento fiscal têm que trabalhar todo final de mês até altas horas, fazendo muitas horas extras para conseguir as conciliações das informações. Eu já vi situações em que essas rotinas destroçam a vida familiar dos funcionários, acabam com a saúde, prejudicam o relacionamento. A pior coisa que um líder pode fazer é dizer que sempre foi assim, ou que a nossa área sempre trabalhou dessa maneira. O líder tem que buscar soluções para conciliar o que a empresa quer e o que é bom para os seus funcionários. Se eu nunca tivesse visto maneira diferente de se fazer fechamento fiscal, eu até poderia aceitar. Mas eu vi em uma visita, certa vez, uma empresa aplicando o conceito de nivelamento de carga de trabalho no processo de fechamento fiscal. E de acordo com a pessoa que me recebeu, eles conseguiram acabar com estes excessos de hora extra no final do mês. Fizeram o mapeamento das atividades, avaliaram os tempos envolvidos, entenderam os desvios que aconteciam ao longo do processo, foram mitigando os gargalos onde as atividades ficavam travadas, criaram sistemas de alerta em caso de desvio para reações rápidas e por aí vai. É isso. Seja no processamento fiscal, seja na produção, seja na qualidade, vendas, o papel do líder é tentar, é buscar, é ir atrás de maneiras mais eficientes de se conseguir fazer o processo. Fazendo isso, o líder ajudará muitas pessoas. Quer começar a ajudar os outros de uma maneira correta? Comece ajudando o seu superior da melhor maneira que você puder. Quando você ajuda o seu superior sem amarras, estará na verdade ajudando a si próprio. Imagine que você é um carro de corrida e anda com freio de mão puxado. Será que irá ganhar as corridas se estiver com esse freio de mão puxado? Nunca ande com o freio de mão puxado. Faça sempre o que puder pelo seu superior. E mesmo que o resultado não chegue para você, você vai estar com a consciência tranquila que fez o melhor que podia. Pense nisso. Quanto vale a pena ter a consciência tranquila? Talvez alguns tenham se surpreendido por eu ter dito que ajudar o superior. Pensa nisso. Quando você ajuda o seu superior, está se ajudando. Você pode pensar que ajudar os outros tem a ver com os outros. Ajudar os outros tem a ver com você. Comece a ajudar você em primeiro lugar. Outro conceito que eu gostaria de passar para vocês, que eu tenho dentro de mim, é que a gente deve fazer pelos outros o que os outros gostariam que fosse feito por eles.
nem sempre será possível, nem sempre será viável. Vejam que eu não disse que é para fazer para os outros o que eu gostaria que fosse feito para mim mesmo. Fazer isso é uma visão egocêntrica de achar que eu sei o que o outro precisa. Como eu disse anteriormente, também é papel do líder conciliar os interesses da empresa, garantindo o meio termo entre a satisfação da empresa e do seu time. Dentro das empresas, serão várias oportunidades que você terá de apoiar os outros. Busque com essas oportunidades valorizar o seu time, construir uma equipe que transcenda o valor de cada um em um significado maior. Me lembro uma vez que houve uma apresentação de um determinado assunto em um outro país. E eu tinha dentro da minha equipe um funcionário que era muito capacitado neste assunto. Eu fiz um meio de campo para convencer a organização de que a viagem deste funcionário para esse país iria ser um benefício tanto para ele quanto para a empresa. Se me perguntarem se eu gostaria de ter ido na viagem, sim, é lógico que eu gostaria de ter ido, mas eu entendi que havia um bem maior em mandar esse funcionário. Este funcionário teve chance de se desenvolver, praticou outro idioma, conheceu pessoas novas, trouxe novos conhecimentos para a empresa e também levou para o outro país o que a gente tinha de melhor, e ele era parte disso. Este processo de apoiar os outros é um processo de diálogo, onde muros são derrubados e juntos se constroem as pontes. E antes que eu termine, deixa eu terminar a história daquele funcionário que estava com deficiências. O processo dele de resgate foi bem conduzido. Ele se esforçou e os resultados apareceram. Sabe estes pontos que eu comentei um pouco antes sobre comunicação? Ele passou a usar nos workshops que ele conduzia. Começou a construir esses workshops juntos com os participantes e não apenas ficar falando o que cada um deveria fazer. Eu cheguei a receber bons feedbacks do líder que havia reclamado dele. E principalmente, este funcionário continua na empresa até hoje, agregando valor em novas funções, trazendo resultado e apoiando outras pessoas a se desenvolverem. Neste vídeo de introdução, o primeiro do canal, tive chance de contar algumas histórias, compartilhar um pouco do aprendizado que a vida me deu. Busquei com ele mostrar como estes exemplos de formas positivas de como você pode apoiar os outros e também exemplos de como não se enganar, achando que está apoiando, quando na verdade está apenas exercendo de maneira errada o seu poder. O caminho da vida para cada um é único e os resultados que você alcançar serão frutos das escolhas que você fizer ao longo deste caminho. Quando eu penso no caminho que me levaram até aqui, eu enxergo que pessoas me apoiaram ao longo dele. De todas elas, o sentimento que eu tenho é de que fizeram parte da minha jornada. Ficar se emocionando pelos erros e acertos do passado não irá fazer diferença quando se pensa no futuro. O que vai ajudar no futuro será boas escolhas daqui para frente. Então, se na sua vida você não teve chance de encontrar pessoas que te ajudaram, deixa isso para lá, porque se lastimar sobre isso não irá fazer a menor diferença. Pense que talvez eles não tenham tido a chance de aprender sobre a importância de ajudar os outros. Então, ao invés de ficar com raiva deles, busque dentro de si próprio o melhor que você tem e siga adiante. Sabe por que eu digo para você seguir adiante? Porque esta é a melhor maneira que você terá de se ajudar. Pense nisso. Siga adiante. Vamos pensar de que maneiras você pode seguir adiante na sua vida. Em seu trabalho, pode ser que enfrente dissabores com seu superior. Siga adiante. Guarde as suas críticas para você mesmo. Não saia por aí falando mal do seu superior. Não fique ressentido com seu superior da maneira pelo que ele lhe trata. Pense o seguinte: você está deixando seu superior satisfeito com seu trabalho? Reflita sobre isso e avalie se a atitude dele contigo de repente não é um reflexo de como você está interagindo com ele. E se mesmo assim você chegar à conclusão de que sim, seu superior deixa a desejar, então siga adiante. Continue com o seu trabalho da melhor maneira possível. Ou quem sabe, busque um outro lugar onde você seja mais feliz. E quanto ao trânsito? Cada vez mais pessoas dirigindo. Muitas vezes você encontrará pessoas que te atrapalharão no caminho. E o que fazer quando cruzar com uma destas? Minha recomendação: siga adiante. Literalmente, siga adiante no seu caminho e na sua vida. Talvez você sinta vontade de se vingar ou de mostrar para essa pessoa quem ele pensa que é para fazer isso com você no trânsito. Seja o que você pensar, não haja de acordo com a emoção do momento.
Provavelmente essas reações inferiores estarão vindo de seu ego ferido, porque alguém se aproveitou dele. Siga adiante, eleve-se em relação ao seu ego, ajude a si próprio se elevando e vendo de uma perspectiva mais elevada que o dissabor que passa no trânsito não é maior do que a capacidade de seguir adiante. Agora perceba a coincidência do que construímos até agora. Uma das primeiras coisas que eu disse no começo do vídeo é que quem é líder dentro de uma empresa geralmente está em uma posição mais elevada. E agora, neste final de vídeo, voltei a falar sobre elevação quando eu disse para você seguir adiante. Será que é coincidência? Ou será que tudo isso não é algo natural no caminho dos líderes? Se elevar primeiro a si próprio para então começar a aparecer sua elevação dentro da empresa. Essa é a essência da ideia deste canal, começar a se elevar em primeiro lugar, começar a ver o seu valor próprio. Quando você estiver bem preenchido desta ideia de valor, você não se sentirá mais fragilizado, porque você estará bem consigo próprio. Existe a chance de conquistar esse valor por si próprio. Busque esta valorização e você se tornará cada vez mais uma pessoa de valor. Se encha deste valor e você verá que lidera a sua própria vida. Quando você estiver liderando a sua própria vida, você estará pronto para ser referência para os outros e se tornar um líder de sucesso. Pense nisso, ao buscar ser uma pessoa de valor, pode resultar em se tornar um líder de sucesso. A jornada não é fácil e também não será sempre que encontrará pessoas dispostas a te ajudarem. Siga adiante, vá pelo seu caminho. Independentemente dos resultados que for alcançando, mire sempre no futuro, buscando ser uma pessoa melhor. Plante bons frutos e eles semearão. Dito tudo isso agora, é com você. Um pequeno passo que você pode fazer para começar a apoiar os outros, e não precisa ser líder para isso, é começar a fazer uma gentileza na sua empresa. Veja bem, não precisa se vangloriar disso, dizer para os outros que está fazendo uma gentileza, nem dizer que viu isso em um vídeo. Começando assim, você estará se ajudando a encontrar seu próprio valor como pessoa e quando menos esperar, sua liderança começará a se despontar e o seu exemplo se tornará mais forte que suas palavras e seu sucesso chegará. É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse vídeo até agora e a gente se vê no próximo, quando a gente poderá discutir mais sobre pessoa de valor, líder de sucesso. Um abraço.